Bom dia, galera. Meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula e a aula de hoje é sobre planos, eixos e movimentos permitidos nas articulações. Eu precisava falar disso com vocês porque me perguntam muito sobre isso e parece que as pessoas têm dificuldade de entender como funcionam os planos, os eixos e os movimentos. Então sabe por que está difícil de você entender isso? Porque você está estudando os planos, os eixos e os movimentos separados. O que a gente vai fazer nessa aula é relacionar os três. Essa é a razão de ser dos planos, dos eixos e dos movimentos. Porque um conecta o outro aqui, tá? Então é isso que você tem que entender. Não estuda planos, eixos e movimentos separadamente. Você tem que entender o plano, o eixo que se encaixa nele e os movimentos feitos nesse eixo. Então isso que é importante vocês saberem sobre essas três estruturas aqui. A gente vai entender e é agora. Para você entender o que são os planos, eu trouxe aqui pães. Eu trouxe 3 pãezinhos, ó. Pensa que esse pãozinho é uma pessoa aqui, ó. Aí esse pãozinho aqui está dividido em anterior e posterior aqui, ó. Então tem um pãozinho dividido em anterior e posterior. Eu tenho um outro pãozinho aqui, ó, em lateral e lateral, mostrando as duas laterais, como se fosse uma pessoa também. E aqui eu tenho um terceiro pãozinho mostrando o que? A parte superior do corpo de uma pessoa e a parte inferior do corpo de um pãozinho aqui. Então, o que você entende por planos? A gente tem 3 planos. Um plano é chamado de sagital, certo? Outro plano é chamado de frontal ou coronal. E o outro plano é chamado de transverso. Ou transversal, tanto faz. Então, plano transverso ou transversal. Então, qual que é a diferença que a gente tem entre o plano sagital, plano coronal e plano frontal? Então, para você entender os planos, você vai ter que saber que esses planos são planos de corte, certo? São chamados planos de secção. Quando eu falar de planos de secção, esse primeiro plano que é chamado de plano sagital, para eu saber o que é o plano sagital, eu vou ter que pegar esse pãozinho aqui, então, e cortar ele no meio aqui, ó. Então eu vou cortar o pãozinho no meio. Tá duro o pão, hein? Olha só que legal, ó. Quando eu cortei o meu pãozinho aqui, ó, eu cortei ele, eu consigo separar ele, que sujeira, em 2 laterais. Então eu dividi ele em uma lateral, ou seja, no lado direito e no lado esquerdo, certo? Quando eu corto o corpo numa metade direita e outra metade esquerda, eu estou cortando esse corpo no plano sagital. Então o plano sagital é um plano de corte onde eu corto meu corpo em direita e esquerda. Então quando você lembrar de plano sagital, você vai lembrar que é um plano de corte, é um plano de secção, onde eu vou cortar o meu corpo em direita e esquerda. Isso é o que é chamado de plano sagital. Basicamente, esse que corta nosso corpo no meio é chamado de plano sagital mediano. Aí a gente tem os cortes parasagitais, tudo bem? Tem outros cortes. Mas basicamente, para a gente considerar o plano principal, eu vou cortar ele em plano sagital, que divide meu corpo em direita e esquerda. Maravilha, muito fácil até aqui. Plano frontal ou plano coronal é a mesma coisa, é um plano de corte, ó. Então eu tenho o outro pãozinho, e esse pãozinho agora vai ser cortado em anterior e posterior. Tá duro pra caramba esse pão. Nossa, olha, não consigo nem cortar. Quando eu cortar um corpo em uma metade anterior e uma metade posterior, você tem o plano frontal ou coronal, ou seja, plano sagital divide em direita e esquerda, cortou no meio, direita e esquerda. Plano frontal ou coronal, você corta no meio também, só que você vai dividir em anterior e posterior, certo?
E o plano transverso, como o próprio nome diz, eu vou cortar esse pãozinho, ou seja, eu vou cortar esse corpo. Tá duro pra caramba esses pãezinhos aqui. Agora eu vou cortar esse pãozinho, uma metade superior e uma metade inferior, ou seja, quando eu tenho um corte transverso ou corte transversal, esse corte transversal, lógico, ele te corta no meio, te dividindo numa metade superior e uma metade inferior. Então aqui no plano transverso ou transversal, eu tenho uma metade superior e uma metade inferior. Isso são os planos de secção ou planos de corte do nosso corpo. Plano sagital te corta em direita e esquerda, plano frontal te corta em anterior e posterior, plano transverso ou transversal te corta em superior e inferior. Maravilha! Então olha só, por que isso é chamado de plano? Quando você corta qualquer parte, você vai gerar uma superfície plana. Então essa é a razão de ser do nome planos. Eu formei um plano aqui, certo? Então essa é uma característica dele. E aí, para você entender, para você relacionar planos, eixos e movimentos, não tem erro. Sabe por quê? Porque os eixos vão entrar nos planos. Então todos os eixos que a gente tem, eles vão ter que entrar nos planos. Então os eixos, por exemplo, ó, vamos começar do plano sagital. Vai ter um eixo que entra no plano sagital, mas como ele entra? Então, por exemplo, eu vou tirar uma metade aqui, ó, eu fiquei só com a metade direita, e o eixo é uma linha imaginária. Pensa que o eixo é essa linha aqui, ó, que ela percorre nosso corpo. Então, se eu tenho 3 planos, eu vou ter 3 eixos. Daí esses eixos vão perfurar os planos. Sempre, isso é regra. Os eixos perfuram os planos perpendicularmente, ou seja, 90 graus, certo? Isso são os eixos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu plano sagital, o eixo que entra nele, ó, se ele entra perpendicular ao meu eixo, ele vai ter que entrar nesse sentido aqui, ó, de uma lateral para outra lateral. O nome desse eixo que entra no plano sagital é chamado de eixo látero-lateral. Então esse eixo vai ser látero-lateral, por quê? Porque ele vai perfurar o meu plano de uma extremidade à outra, sempre entrando perpendicularmente, certo? Então ele vai gerar um pêndulo aqui, ó, para a gente entender quais são os movimentos feitos nesse plano aqui, tranquilo? Então o primeiro eixo que a gente tem que entender é o quê? É o eixo látero-lateral. Então o eixo látero-lateral, ele entra no plano sagital. Tranquilo? Maravilha! No plano frontal ou coronal, se a gente pensar da mesma forma, ó, eu dividi em anterior e posterior. Agora olha o corte aqui, ó. Se isso entra perpendicularmente, ou seja, ele pode entrar de trás para frente ou pode entrar de frente para trás. Eu vou colocar aqui, ó, o eixo. Esse eixo que vai perfurar o meu plano frontal ou coronal, ele também vai ter que perfurar o plano, ó, perpendicularmente. O nome desse eixo que perfura o plano coronal ou plano frontal é chamado de eixo antero-posterior, certo? Então olha só, no plano sagital que eu cortei assim, eu vou ter um eixo que te corta de uma lateral a outra, né? Uma linha imaginária chamada eixo látero-lateral. Quando você corta no sentido coronal ou frontal, o plano vai entrar antero-posteriormente, certo? E vai gerar o eixo antero-posterior. Tudo bem? Que é uma linha imaginária que entra cortando você de frente para trás. Tudo bem? Por isso que leva o nome de eixo antero-posterior. Então o eixo látero-lateral só perfura o plano sagital. O eixo antero-posterior só perfura o plano frontal ou coronal. E o plano transverso, que é aquele que te dividiu em superior e inferior, da mesma forma. Se eu tenho aqui a parte superior e inferior, essa aqui é a parte do plano, meu eixo entra de cima para baixo, certo? Então ele entra perpendicularmente ao plano. E aí essa linha imaginária que corta a gente de cima para baixo é chamado eixo longitudinal, ou crânio caudal, de cima para baixo.
Tudo bem? Então essa é uma regra que a gente utiliza para relacionar os planos e os eixos. Olha que fácil. O plano sagital corta você, é um plano de corte que corta você em direita e esquerda. E o eixo que entra no plano sagital é chamado de eixo látero-lateral. Ou seja, é uma linha imaginária que te corta de uma lateral a outra. Plano frontal ou coronal é um plano de corte que te corta em anterior e posterior. E o eixo que corta esse plano é o eixo antero-posterior. Ele entra de frente para trás. Por último, o plano transverso, ele te corta em superior e inferior. E o eixo, a linha imaginária que percorre esse plano, é o eixo longitudinal ou crânio-caudal. Então essa é a relação que vocês têm que fazer entre os planos e os eixos. Se vocês conseguem fazer uma relação entre os planos e os eixos, agora vai ficar fácil de saber quais são os movimentos feitos em cada eixo de movimento. Olha que fácil agora. Aqui eu tenho o meu plano sagital. Se eu tenho aqui o plano sagital, o eixo que entra nele aqui, ó, é o eixo látero-lateral. E aí é o seguinte, eu não consigo fazer movimento de uma lateral para outra, nem movimento rotacional. Então os movimentos que a gente faz nas articulações são pêndulos, ó. E esses pêndulos ocorrem nos eixos. Tudo bem? Ou seja, nesse eixo látero-lateral que vocês estão vendo aqui, ó, ele está assim, ó, eu estou fazendo isso aqui, ó. Ó, é exatamente esse corte que eu estou tendo aqui, ó. Então o pãozinho está se mexendo assim, ó. Certo? Pensa que isso aqui é uma articulação. Quando a articulação se move para frente e para trás, ou seja, no sentido anterior e no sentido posterior, você tem movimentos de flexão e extensão. Olha que fácil. Então no plano sagital e no eixo látero-lateral, a gente vai ter os movimentos de flexão e extensão, certo? Moleza. Então os movimentos de flexão e extensão só ocorrem no eixo látero-lateral. Moleza, certo? Então todo movimento que é para frente e para trás, a gente vai chamar de flexão e extensão. Também tem outros movimentos também, mas a gente vai começar dos movimentos básicos. Vocês têm que entender primeiro o básico para entender a parte mais complexa. Então, basicamente, no eixo látero-lateral, os movimentos feitos são flexão e extensão. Olha só que legal. Então, se esse eixo me perfurou assim, eu só consigo fazer um movimento pendular nesse eixo para frente e para trás. Agora vocês vão matar numa boa. Aqui eu tenho o plano frontal ou coronal. Então, o eixo que vai entrar agora é o eixo antero-posterior. Então, vocês estão vendo assim, ó. Então, no eixo antero-posterior, eu só consigo fazer movimentos para um lado e para o outro. Quando você faz movimentos laterais, você faz o quê? Abdução e adução. São esses movimentos que estão sendo feitos nesse eixo. Olha só, o eixo me corta aqui e eu só consigo fazer movimentos pendulares no sentido lateral, tá? De uma lateral para outra. Eu consigo fazer inclinações na coluna também. Mas os movimentos básicos que a gente vai fazer aqui são a abdução e a adução. Resumindo, no plano frontal ou coronal, o eixo que entra ali é antero-posterior e neste eixo antero-posterior eu só consigo fazer movimentos de abdução e adução. Moleza. E para terminar, eu tenho aqui o plano transverso, certo? E ele vai ser cortado pelo eixo longitudinal. Então eu tenho o eixo longitudinal aqui. Então esse eixo está me perfurando de cima para baixo. Quando o eixo é longitudinal, eu faço movimentos de rotação, certo? Então os movimentos de rotação são feitos no eixo longitudinal. Então é a rotação interna e a rotação externa. A supinação e a pronação também, que ocorre no antebraço, é feito nesse eixo também. Mas basicamente os movimentos rotacionais são feitos no plano transverso e no eixo longitudinal. Resumindo, senhores e senhoras, no plano sagital, o eixo que corta esse plano é o eixo látero-lateral e neste eixo vocês só permitem movimentos de flexão e extensão. Ponto. No plano frontal ou coronal, o eixo que corta esse plano é chamado de antero-posterior e os movimentos feitos nesse eixo, são a abdução e a adução. E no plano transverso, o eixo que
corta esse plano é o eixo longitudinal e os movimentos feitos nesse eixo são os movimentos rotacionais. Então todo movimento rotacional ocorre no eixo longitudinal. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se vocês gostaram dessa aula, não esquece de fortalecer dando joinha, se inscreve aí no canal do YouTube e curte a página no Facebook, que vocês sempre vão receber atualizações novas e toda segunda tem aula nova no pedaço. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência e pela colaboração e até o próximo vídeo. Fui!